E se eu disser que um problema financeiro, na maioria das vezes, não é sobre falta de dinheiro? Pois é, isso é só o sintoma, tipo uma febre. A causa real, a doença mesmo, costuma ser bem mais profunda. Hoje, a gente vai mergulhar nas 5 inteligências financeiras que, segundo Robert Kiyosaki, são a verdadeira base para construir riqueza. Olha, essa analogia do Kiyosaki é simplesmente genial. Pensa bem, quando se está com dor de dente, a dor não é o problema, né? É só um alarme de que existe uma cárie ali. A mesma coisa acontece com o dinheiro. A conta no vermelho é o alarme. A cárie, o problema de verdade, é a falta de inteligência financeira. Tentar resolver isso só com mais dinheiro é como tomar analgésico sem nunca ir ao dentista. Ok, então qual é a cura? Bom, certamente não é um analgésico financeiro, tipo um empréstimo ou um aumento que some no mês seguinte. A cura de verdade é ir na raiz do problema, é desenvolver um novo conjunto de habilidades. São 5 inteligências bem específicas que ensinam não só a aliviar a dor, mas principalmente a evitar que ela volte. E aqui está o nosso mapa. As 5 inteligências financeiras. Pensa nelas como degraus. Ganhar mais, proteger o que se ganha, orçar para ter sobra, alavancar para multiplicar e, por fim, melhorar a informação para continuar o ciclo. Bora começar pela base de tudo. A primeira inteligência pode parecer óbvia, ganhar mais dinheiro. Mas aqui tem um pulo do gato. A proposta não é trabalhar mais horas, e sim resolver problemas. A grande virada de chave é entender que a renda está diretamente ligada ao tamanho do problema que se consegue resolver para outras pessoas. E o mais legal é que essa jornada toda começa de dentro para fora. O primeiro passo é muitas vezes resolver um problema pessoal, sabe? Como a timidez, o medo de vender uma ideia. Quando essa barreira interna cai, aí sim se destrava o próximo nível, resolver os problemas dos outros. É nesse ponto que a capacidade de gerar renda realmente explode. Para ilustrar o perigo de não resolver um probleminha logo de cara, tem uma fábula que é perfeita. É a história de um fazendeiro e um galo. Um dia o fazendeiro faz um pedido estranho para o galo. E o galo, para evitar confusão, obedece. Uma pequena concessão, nada demais, certo? Mas foi ali, naquela primeira gota, que o balde começou a encher. E a história, claro, não para por aí. Os pedidos vão ficando cada vez mais absurdos, até chegar num ponto impossível. Moral da história, o galo só se deu conta do tamanho do problema quando já era tarde demais. E nas finanças, é a mesmíssima coisa. Aquela pequena dívida, aquele mau hábito, se a gente não resolve no começo, vira uma bola de neve gigante. Beleza, então a primeira parte está entendida. É preciso resolver problemas para ganhar mais. Mas e depois? De que adianta encher um balde se ele é todo furado? A segunda inteligência é justamente sobre isso, tapar os furos. É a nossa defesa financeira. O Kiyosaki usa um termo que soa forte, eu sei, predadores financeiros. Mas a sacada aqui é não imaginar um vilão de filme. Ele diz que o perigo é mais sutil. É como coelhinhos fofos. Parecem inofensivos, mas, se a gente se distrai, eles comem a horta inteira. São sistemas e pessoas que aos poucos levam uma parte da nossa riqueza. E quem são esses coelhinhos? Bom, a lista é interessante. Os burocratas, com os impostos, os parceiros, sejam de negócios ou de vida, quando não há acordos claros, os corretores, que muitas vezes são só vendedores, e até mesmo as empresas, que nos vendem coisas que nos empobrecerem. Entender o jogo de cada um é o primeiro passo da defesa. E olha, de todos esses, a batalha mais pesada costuma ser com os impostos. O segredo aqui é entender que nem todo dinheiro é igual aos olhos do governo. O dinheiro que vem de salário, por exemplo, é o mais taxado, o mais exposto. Já o dinheiro que vem da venda de um ativo ou de aluguéis, por exemplo, tem muito mais caminhos legais para ser protegido. Muito bem, a gente já sabe como ganhar mais e como proteger. O que falta? Um plano de jogo. É aí que entra a terceira inteligência, o orçamento. Mas calma, pode esquecer aquela ideia de planilha chata, de ficar cortando cafezinho. A proposta aqui é outra, é o oposto da restrição. É um plano para ter sobra, para ter superávit. Existem basicamente 2 filosofias para fazer o dinheiro sobrar. A mais comum é a da tesoura, sair cortando despesas. Isso até funciona, mas cria uma mentalidade de escassez. O outro caminho, o foco dessa análise, é o do crescimento. Em vez de cortar, o foco é aumentar a renda. É pensar com a cabeça da abundância. E como se faz isso na prática? Com uma regra de ouro: pague-se primeiro. No caso do autor,
A regra era clara. 30% de absolutamente tudo que entrava era a primeira conta a ser paga. Antes do aluguel, da luz, de qualquer boleto. Esse dinheiro ia direto para a coluna de ativos, para os investimentos. E é aqui que a mágica acontece. Ao tirar essa fatia primeiro, eles criavam de propósito um problema bom. Opa, agora falta dinheiro para o resto. Essa pressão positiva forçava o uso da primeira inteligência, a criatividade para ganhar mais e cobrir as contas. O orçamento virou um motor para o crescimento, não uma âncora. Agora a gente chega na inteligência que tem o poder de literalmente multiplicar os resultados. É a alavancagem, a arte de fazer muito mais com muito menos recursos próprios. De um jeito bem simples, a alavancagem é usar recursos de outros para ampliar os próprios resultados. Pode ser usar o dinheiro do banco para comprar um imóvel, usar o tempo de outra pessoa contratando um serviço, enfim, é usar o dinheiro, o tempo ou o conhecimento de terceiros para chegar mais longe e mais rápido. Vamos deixar isso bem visual. Imagina R$ 1 guardado. É R$ 1 trabalhando, ponto final. Agora, se esse mesmo real vira 20% de entrada para comprar um imóvel de R$ 5, de repente não se tem só R$ 1 trabalhando, são 5. R$ 1 próprio e outros 4 do banco. A diferença no potencial de retorno é brutal. Ah, mas e o risco? É a primeira coisa que vem à mente, né? Muita gente associa a alavancagem a risco. E o segredo para usar com segurança é uma única palavra: controle. O perigo está em investir em ativos que não se controla, como ações. Mas num negócio próprio ou no imóvel que se administra, é possível ter controle sobre as receitas, as despesas, a dívida. Com o controle, o risco diminui drasticamente. E para amarrar tudo isso, a gente chega na quinta e última inteligência, a que alimenta todas as outras. Na era em que a gente vive, a informação atualizada não é só poder. Ela é o ativo mais valioso de todos. E essa analogia com a comida vencida é perfeita. Pensa naqueles conselhos financeiros clássicos. Arrume um bom emprego, poupe para aposentadoria. Isso funcionou muito bem na era industrial. Hoje, com a velocidade que as coisas mudam, seguir cegamente essas regras é como usar um mapa antigo. Pode levar para o lugar completamente errado. E no fim, o que importa é entender o sistema todo. As 5 inteligências funcionam juntas como um motor. A informação atualizada ajuda a achar problemas maiores para resolver e ganhar mais. Esse dinheiro é protegido, orçado para gerar mais crescimento e, por fim, alavancado para multiplicar. É um ciclo que se retroalimenta. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo refletir. Ao olhar para a realidade financeira hoje, qual dessas 5 áreas parece ser o maior gargalo? É a dificuldade de ganhar mais? De proteger o que já se tem? Ou talvez o desafio de se manter em dia com tanta informação nova? Identificar esse ponto fraco é o primeiro passo para fortalecer toda a estrutura. Obrigado pela companhia.